Olá, dando continuidade então ao nosso workshop. Agora a gente vai começar a falar sobre texturas. Então, no que vai consistir aqui a nossa textura? Eu vou mostrar como é que se faz rapidamente uma textura. A gente não vai tentar aqui buscar um projeto tão bem acabado em termos estéticos até. É mais para vocês verem como vocês criam texturas, como vocês trabalham no ArchiCAD o projeto de interiores, tá? Então, para ficar uma coisa mais rápida, a gente não está muito preocupado em paleta de cores, se vai combinar uma coisa com a outra. A gente quer mostrar para vocês como é que se aplica. Claro que não vai ficar a coisa mais horrível do mundo também, mas a gente quer uma coisa mais prática mesmo. Dependendo do modo como cada um trabalha, aplicar no BIM. Então hoje a gente vai falar sobre texturas. Eu vou mostrar rapidamente como se faz texturas, como se faz uma nova textura no caso. E quando você fala em textura, inevitavelmente você tem que falar sobre tramas também, que é, por exemplo, esse desenho aqui de fundo, correto? Então eu vou fazer primeiro texturas, eu vou aplicar texturas nessas paredes aqui, vou aplicar uma textura diferente nessa parede de fundo, uma textura diferente no chão. Acho que fazendo 3 texturas fica tranquilo da gente mostrar. E depois a gente vai mostrar também a relação da trama, como você cria novas tramas, né? Porque a gente usou aqui e no corte aqui 3 texturas vetoriais, no caso só linhas, texturas não, no caso tramas, né? Mostrando o tamanho do revestimento que a gente define, mas como se cria isso eu ainda não ensinei para vocês, então isso vai também fazer parte do vídeo de agora, dessa parte do workshop, ok? Então vamos lá, como é que a gente cria a nossa própria textura? Primeiro, você pode baixar alguma textura em alta resolução, preferível, né? E a gente vai usar essa daqui, essa do piso e essa outra aqui, ok? E você vai precisar primeiro dessas suas texturas para poder definir como é que vai ser a sua superfície, ok? Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em opções, atributos do elemento. Então a gente vai começar por superfícies. Então como é que a gente cria aqui uma nova textura? Bom, primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar... eu sempre faço da seguinte forma: pego uma superfície qualquer, digamos tinta 1, ok? E clico em novo. Aqui eu renomeio. Eu vou criar primeiro, vejamos, aquela da Subway Tile, né? Que a gente viu o revestimento aqui. Então, eu vou criar aqui, eu renomeio. E aqui a gente tem o duplicar. Aqui a gente tem a nossa textura. Como você ainda não criou, pode manter branco, depois altera. E dá OK. Então agora veja, manteve a mesma coisa, todos os padrões aqui abaixo, mas o nome mudou. Então como é que agora eu edito isso? Primeiro eu tenho que ver, eu já tenho uma trama que se adequa ao que eu quero? Vejamos aqui na imagem. Primeiro, uma coisa, sendo um pouco perfeccionista, coisa que eu não gosto muito, você vê que essas juntas aqui estão desencontradas. Então eu tenho algo já meio parecido aqui. Por exemplo... bloco de concreto não, cadê? Bloco de concreto é muito grande. Tijolos aqui. Esses tijolos aqui a gente pode usar dessa forma e aí de repente até mudar o espaçamento para que ele fique menor, porque esse revestimento não é do tamanho de um tijolo, então a gente pode editar também. Eu vou mostrar como é que a gente edita essas texturas aqui, essas tramas, tá? Então eu vou colocar aqui, só para a gente ficar com algo parecido, esse tipo de tijolo. Depois eu mudo a trama, volto aqui e edito de novo, tá? O que são esses motores aqui que a gente tem? O motor interno é uma visualização mais simples e o motor da Render Maxon é uma visualização mais aproximada da realidade, e aqui é onde você define ela, né, quando a gente está renderizando. O PGL é outro motor também. Então vamos voltar para o interno e aqui embaixo na aba texturas você vem procurar. Você tem aqui, se você já tiver em algum momento trabalhado com essa textura que você quer, você pode clicar e procurar ela aqui, Eu já trabalhei em outros projetos, couro escuro, concreto. Então eu posso fazer isso, ou eu posso carregar outra imagem, ok? Eu vou carregar outra imagem aqui. Janela de diálogo do arquivo, texturas, está aqui. Eu vou criar essa, ok? Então já escolhi minha textura, dei OK, 96 centímetros. Lembrando que para que ele mantenha a proporção,
Ok. E aqui você tem um modo de distribuição. Como é que você vai compor, né, a sua textura usando essa imagem que você tem aqui, que você escolheu. Então, ok. A gente escolhe aqui onde que isso aqui vai ser aplicado, né? O efeito do canal alfa vai ser em superfície, ambiente, se vai ter algum grau de reflexão, também difusa, transparência não vai ter, ok. Então a gente escolheu aqui a nossa textura, está criada a nossa textura, a trama vetorial também já foi escolhida, a gente pode escolher aqui a caneta dela também. Como eu vou mexer ainda em trama, então depois eu dou uma abordagem nisso aqui. Então a gente tem aqui transmitância, atenuância, emissão, a gente vai mexendo aqui, ó, e vai alterando. Por exemplo, reflexão, isso aqui não é tão reflexivo assim, a gente pode colocar, por exemplo, esse 50 aqui. Vamos colocar tudo em 50, só para a gente exemplificar, para vocês verem como é que vai ficando alterado, porque de fato ele não reflete tanto. Tem alguns modelos que sim, mas tem outros que não, né? Brilho aqui especular. Superfície. Não. Branco. Ok, isso aqui é como é que a gente vai ver a cor que vai representar. Ok, sabotar daqui, ok. Então, criamos a nossa textura. Agora a gente vai criar uma trama que vai combinar com ela. Isso vale para você criar qualquer trama, tá? Por exemplo, a gente já tem essa daqui no piso, está 60 por 60. Eu vou mostrar como é que a gente cria uma nova trama aqui. A gente tem tipos de trama. Vejamos 60 por 60, onde é que tá? Tá aqui, já está criado. Vamos pegar aqui. Qual foi que eu peguei? Foi isso aqui. Tijolo de elevação. Ok. Eu vou mostrar aqui como é que você altera uma trama existente. Depois eu vou desenhar aqui do lado uma outra. E vou mostrar qual é a lógica dela, tá? Por que ela tem que se completar aqui. Bom. A gente está vendo aqui que ela não está se completando. Ok? Então provavelmente isso aqui vai dar algum tipo de problema quando você for fazer a sua trama. Vamos fazer o seguinte então, vamos criar essa nova daqui. O que eu faço? Isso é como eu faço, tá? Você provavelmente vai achar uma outra forma de fazer também. Eu desenho um quadrado de 1 por 1 para ter o meu módulo e fazer com que isso caiba aqui dentro, ok? E depois eu tenho aqui, vejamos, que eu não sei exatamente a medida desse revestimento. Eu vou chutar, semelhante à proporção que a gente está vendo lá. Digamos que seja 20 por 8. Ok. Eu tenho esse daqui, é o meu módulo, ok? Então deixa eu trazer para cá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse módulo dentro de um método de modo que ele se complete. O que eu quero dizer com ele se completar? Esse botão aqui é suspender grupos, ou seja, quando você desativa ele, sempre que eu clico em alguma reta dessa, por exemplo, que é componente desse quadrado que eu desenhei junto, ele vai ativar todo o quadrado ao mesmo tempo. Quando eu ativo a suspensão de grupos, o que quer dizer? Que eu posso mexer nessa figura reta por reta, ok? Então eu vou desativar aqui para poder facilitar, já que eu vou mexer nesse módulo. Então primeiro eu clico nele e faço uma quantidade de cópias. Vamos ver se 5 dá aqui. Beleza. Já tinha uma, né? Então vai ficar uma de fora. Era para ter sido 4 aqui, ok. Bom, então eu sei que aqui embaixo está completo, ok? Então o que eu vou fazer? Pego tudo isso aqui, clico novamente, faço uma cópia. Ok. Bom, agora aqui que eu começo a explicar o que eu estava querendo dizer, como completar do lado esquerdo com o lado direito. Se eu venho aqui, eu seguro Ctrl, eu corto. Eu corto aqui.
E agora você vê que eles estão alinhados aqui pelo centro, como normalmente é esse tipo de revestimento. E esse lado aqui, se eu juntar com esse, deixa eu suspender aqui o grupo de novo, fazer uma cópia, só para exemplificar. Se eu juntar aqui, ele vai dar exatamente o mesmo tamanho dos outros. Ou seja, quando eu pego esse módulo inteiro aqui, digamos que eu copio, vou copiar aqui para mostrar. Já que é assim que a textura trabalha, né? A textura e a trama, que é o que a gente está fazendo agora. Ele vem agrupando esses módulos lado a lado e acima e abaixo. Então você vê que eles estão completando. Esse módulo daqui não vai ficar. Deixa eu tirar. Esse módulo daqui não vai ficar. Então você, no final das contas, você vai ter só o miolo, só a textura que você está criando. Você apaga ele depois, tá? Então tá aqui. Vamos completar esse módulo e aí a gente vê se vai casar lá em cima. Provavelmente não, porque a gente está usando a altura de 8. Ah, não, coloquei uma cópia só, pera aí. Vou colocar... Então agora o que a gente faz? Se a gente tivesse aqui uma quantidade, um desenho e tivesse como fechar aqui abaixo, a gente conseguiria determinar essa junção em cima e embaixo, de modo que o desenho se completasse. Como a gente não tem, então o nosso módulo, o de 1 metro por 1 metro, ele perde a sua utilidade agora. A gente já utilizou ele não vai necessariamente fechar dentro do módulo de 1 metro, tá? O que você tem que ter é o desenho se completando. O módulo de 1 metro te ajuda a trabalhar dentro daquela unidade. É como se você fosse estar fazendo uma célula que vai se multiplicar horizontalmente e verticalmente, completando uma figura como um todo. Então a gente deleta isso aqui. Copia. Ctrl C. Ok, agora aqui atributos. Tipo de trama. Vamos criar um novo. Duplica. Ok. Então aqui o que a gente tem? Onde que ele vai ser aplicado? Ele vai ser aplicado como trama de desenho ou como trama de superfície. Como trama de corte não, porque ele é revestimento, né, que a gente está criando. E aqui, vejamos, deixa eu só relembrar aqui como é que é, para a gente poder criar um novo. E retomando a partir daqui. Então, aí a gente, uma vez que fez o nosso módulo, a gente seleciona ele, copia, e agora a gente vai criar um novo. Então a gente vem aqui, atributos do elemento, trama, a gente cria um novo, novo, centímetros por 8 centímetros, trama de símbolo, que isso é importante, e aqui a gente cola o nosso módulo, ok? Então como é que a gente tem aqui? O eixo X, aqui a gente tem 1, e aqui o eixo Y 96. Ele já sabe quanto é que está dando, porque a gente está... Vamos reduzir aqui. Ele já mostra aqui, ó, numa cor mais tipo um bege, bem claro, ele mostra o nosso módulo, como ele está se encaixando e como ele está se completando. Você vê que ele completa aqui, ele tem uma continuidade, como eu tinha falado, ok? Então a gente define aqui em cima, tá vendo o que eu tinha falado antes de trama de desenho e trama de superfície. Isso aqui pode ser trama de superfície? Pode. Então você clica aqui, não é trama de corte. Então aqui a gente tem o nosso módulo, né, o nosso tamanho. Redimensionar para o tamanho do modelo, não, a gente vai deixar o padrão do jeito que ele está aqui, o nosso módulo a gente já tinha feito. Então tá aqui, a gente criou a nossa trama, ok? Esse desenho agora ele passa a não ter utilidade, você pode apagar se você quiser. E agora sim, a gente volta lá em opções, superfícies. Como a gente já criou a nossa trama, então agora a gente vai pegar aqui, ó. Pronto, é esse aqui, ok? Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma laje, coisa rápida, só para vocês
verem do que eu estou falando. Tá aqui. Então eu seleciono ela, como a gente já tinha feito, né? Trama de superfície está aqui como trama vazia. Vamos procurar. Tá aqui. Escolhemos nossa caneta. Vou colocar aqui como vista. Aqui. E aí a gente pode também, claro, definir o ponto de partida dele. A gente segura, clica aqui de novamente. Aqui embaixo, ó, a gente coloca distorcida. E lembra, daqui para cima 1 metro, daqui para o lado 1 metro, ou 50, ou 30, o que for. O que importa é que sejam iguais, para que você tenha ele seguindo o seu módulo, ok? Senão vai ficar distorcido. Deixa eu só colocar aqui para exemplificar o que eu estou falando. Por exemplo, tem aqui 0,10, ok? Já reduzi demais, eu deformei muito o que eu quero. Então aqui eu coloco 1, porque aqui abaixo, para cá, também está 1. Da mesma forma, se eu reduzo para cá, ó, por exemplo, 0,50, eu reduzi, eu deformei minha trama. Então vamos manter sempre medidas iguais. Na horizontal e na vertical ele vai seguir o seu módulo, ok? Bom, de trama já é isso. A gente acabou de criar a trama para o que a gente quer. E criamos também a nossa textura. Então a gente vai aproveitar isso e vai criar, a gente já tem aqui 60 por 60 a trama, então a gente só vai criar a nossa textura e a textura da Pedra São Tomé, aquela pequenininha, o mosaico que eu tinha mostrado, ok? Então vamos lá, só para exercitar novamente, vamos fazendo passo a passo. Superfície, eu vou usar esse aqui mesmo, vou criar um novo. Vamos colocar porcelanato 60 por 60. Travertino foi o que eu tinha escolhido como textura, ok? Vamos duplicar aqui, ok. E aí o que a gente faz? Vamos lá, passo a passo de novo. Textura, procurar em janela diálogo do arquivo, ele já vai direto para a janela que eu estava, tá aqui, ok. E eu tenho aqui então, tá parecendo que está com baixa resolução, quando eu tinha baixado estava aparecendo normal. Você pode editar essa imagem criando, por exemplo, um módulo onde você tenha 4 imagens e você trabalha bem aqui a questão do rejunte. Como é um rejunte de junta seca, eu prefiro, de fato, deixar sem, porque ele quase não aparece. Então acaba que no 3D ele ajuda a gente a manter essa ideia de que é uma junta seca, como se fosse uma superfície única. Né? Então vamos voltar aqui, trama vetorial. Qual é a trama que a gente vai querer? A gente já tem aqui 60 por 60, então é só escolher assim que eu achei. Exposição à luz, a gente vai manter desse jeito aqui, só para exemplificar mesmo, até para ficar mais rápido, né, o nosso exercício. Aí vocês depois podem vir aqui, por exemplo, o motor Maxon, e vocês vão, cada item desses vão escolhendo a imagem e trabalhando brilho, textura, tudo que vocês quiserem aqui, vocês vão trabalhando nele, ok? Já coloquei o nome, já criei minha textura, já coloquei a trama vetorial, então ok. Agora eu vou criar a minha próxima textura, que é do mosaico de Pedra São Tomé. Mosaico São Tomé. Ok, dupliquei. Superfície, isso. Novo. Mosaico São Tomé. Ok, dupliquei. Novamente e última vez, só para a gente fixar. Procurar, janela de diálogo. Se você já não tiver ele na sua biblioteca embebida, né? Aqui a gente está ok. Pronto. Aí a gente mantém a proporção que estava na imagem, ok? Já aqui ele não tem
ou tem bem baixo, na verdade é um material mais bruto e áspero, então não tem tanto assim reflexão. Trama vetorial, vamos usar um 30×30, é aproximadamente o tamanho dele, ou vocês podem criar uma nova grelha, uma nova trama. Superfície, deixa eu... Ok. Reflexão, ele não tem quase nenhuma. Transparência, atenuância e tal. Ok. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no nosso 3D para poder mostrar para vocês como é que é. E vai modificar. Apertando F5 a gente vai para a janela 3D. O que eu tinha colocado aqui? Nesse piso eu tinha colocado um mosaico branco que já estava aqui. Então eu vou escolher ele. Vou mosaico 60×60. Vamos procurar aqui porcelanato. Porcelanato 60×60 travertino, tá aqui, pronto. Apliquei minha primeira textura. Apertando o O a gente orbita aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar essa parede. Aqui. Então esse aqui na verdade é tinta branca. Ok. Mesma coisa aqui. Ok. Eu já apliquei na parede inteira. Deixa eu apertar essa aqui. Então a gente criou aquela textura de Pedra São Tomé, mas como exercício. Se vocês quiserem podem aplicar em alguma das paredes que vocês julguem necessário, ok? E sobre texturas e tramas, é assim que a gente trabalha, fazendo texturas novas e alterando texturas já existentes. E na próxima a gente vai continuar a colocar elementos. A gente vai colocar aqui, por exemplo, um espelho, tá? A gente vai, deixa eu ver aqui no nosso conteúdo programático. A gente já falou sobre piso, já falou sobre tramas. Então agora a gente vai colocar o nosso espelho, depois a gente vai colocar nosso forro. Depois a gente parte para a parte de instalações, basicamente, ok? E segue para a parte final do nosso workshop, tá? Até a próxima parte, então.